Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da Sociedade Chesterton Brasil. Eu conversava com vocês em outro momento sobre a questão do distributismo, né, fazer um panorama geral, até um pouco caótico, né, das coisas que envolvem o distributismo. Mas tem uma coisa que tem que ficar muito clara, e eu tenho para mim que eu nunca li nada que pudesse me tirar essa convicção. Chesterton, ele tinha perfeita clareza sobre a questão de qualquer tentativa, né, de melhorar a situação social ou econômica. Ela não seria uma solução definitiva, nem resolveria problemas que são mais profundos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, desde a reflexão de gente como alguns que são considerados, o que é considerado o pai, né, do capitalismo, alguns vão chamar também do liberalismo, mas eu acho que sobretudo da questão do capitalismo, que Adam Smith, ele tem um livro dele sobre o inquérito da riqueza das nações, e ele tem, por outro lado, também um livro falando da moral. Isso por quê? Eu conversando aqui com o pessoal nos bastidores sobre essas questões relacionadas ao distributismo, por exemplo, que procura, né, a ideia de criar pessoas conscientes da necessidade de buscar cada vez mais criar relações comerciais mais humanas, mais íquas, mais proporcionadas, né, e assim por diante, e começar a evitar tanto o Estado totalitário, né, de direita como de esquerda, grupos, né, hiper poderosos, né, que não são nem uma questão de ter dinheiro, mas ter influência e poder, né, que alguns chamam, por exemplo, de metacapitalistas e assim por diante, certo? Mais do que a questão de pegar e resolver esse tipo de coisa somente, isso só vai mudar, de fato, quando eu tiver diante de mim uma atitude moral, né, diferente e que leve à solução desses problemas na raiz. Ou seja, sempre pode haver, e vamos procurar evitar realmente que hajam esses tipos de desigualdades, certo? O sistema procura, inclusive, ter alguns pesos e contrapesos que ajudem a evitar esse tipo de coisa. Só que o problema mora na própria natureza humana. Né? A natureza humana marcada, né, por uma ausência. O cristianismo chama isso propriamente de pecado original, mas eu acredito que isso é perceptível inclusive por uma reflexão filosófica, certo? Vai ver que o ser humano tem uma tendência, inclusive, até um pouco inexplicável, às vezes pela pouca idade ou coisa que eu valha, uma tendência para o mal. Né? Uma tendência para frivolidade, uma tendência, né, para valorizar aquilo que não tem tanta importância, uma tendência para desvalorizar aquilo que tem muita importância objetiva, e assim por diante. Ou seja, o ser humano é um ser meio bagunçado. Né? Então, não existe lugar onde nós estejamos que não vá ter problemas, independente do sistema econômico que nós vamos perseguir ou que nós vamos tentar colocar em vias, tá? E aí eu acho que esse talvez seja a grande contribuição para a questão social do Chesterton, até mais que o distributismo, certo? Porque é evidente, nós precisamos de pessoas que pensem as partes mais práticas da história, em termos de cálculos, em termos, né, de teorias, em termos, né, de estudo de histórico, que vai nos colocar diante de certas pistas acerca de certos movimentos. A economia tem muito de ciência humana, ela tem que pensar o comportamento humano diante da questão da produção daquilo que é necessário, que pode ser considerado uma riqueza ou um bem útil e assim por diante, o comércio disso. Agora, o que não pode ser esquecido é que essas relações econômicas, elas sempre vão refletir aquilo que é o estado moral das pessoas que comerciam. Né? A economia não se faz do nada. Né? Os objetos não se compram e se vendem a si mesmos. Quem faz isso é um ser humano. E quem decide o que fazer com os recursos que tem a partir desse processo é o ser humano. Né? Então, não adianta muitas vezes, é evidente que nós temos, e aí é claro, né, pessoal? É evidente que nós temos propostas econômicas e de Estado que elas objetivamente vão fora, né, se não vão totalmente contra, vão em grande parte contra aquilo que é a visão razoável, reta do que é o ser humano. Tá? Então isso é uma coisa. Então não precisa nem entrar no pormenor de será que procura ser uma solução definitiva? Será que não procura ser uma solução definitiva? Será que tem clareza sobre o que é o ser humano, sobre o que ele precisa? Olha, gente, tem coisas que estão ruins já na arrancada. O objetivo da coisa é desviado, os métodos da coisa já estão errados, né? Claro, mediante sempre a um determinado ponto de vista. Então não tem muito o que fazer. Tá? Agora, é evidente, mesmo, né, qualquer sistema, né, ou grupo de pensamento dentro da linha da economia da sociedade, que esteja ok com os critérios da sua partida, a natureza do que propõe, os métodos que vão usar e assim por diante,
ele perfeitamente não vai dar conta de tudo que precisa se dar conta. Sempre vai haver um problema, sempre vai haver uma dificuldade, sempre vai haver gente desonesta, sempre vai haver golpista, sempre vai haver tudo isso aí, certo? Agora, e aí nós vamos tocar num ponto que eu acho que é o mais fundamental. Qual é o grande negócio, né, assim parece, do distributismo, certo? Em relação a todo o resto, tá? Eu acredito que essa reflexão é bem importante. A ideia de que a preocupação com uma economia saudável, certo? E não descompensada, ela é algo que é uma preocupação com a família e com a autonomia da família comum. Tá? Isso eu acho que é o ponto mais fundamental. Mas a gente percebe que certos problemas são muito claros, né, em legislações, em decisões e assim por diante, porque não se considera em muitos deles, né, o que realmente a família, que é a grande referência do ser humano, que é onde eu sou insubstituível, né, um empregado, por mais capacitado que seja, ele sempre vai ser substituível. O fundador de uma empresa ou de um grupo econômico talvez tenha uma visão sobre aquilo ali, que seja insubstituível, mas sempre durante algum tempo. Vai chegar uma hora que vai haver gente preparada mesmo por essa pessoa, que vai estar mais antenada naquilo que está acontecendo e tem capacidade de levar melhor as coisas. Então, bom, o fundador não é insubstituível, o empregado super talentoso não é insubstituível. Mas o que é insubstituível? Um filho. O filho é insubstituível. Uma pessoa que perdeu um filho pode ter mais 10 filhos, nunca vai ser aquele filho que foi perdido. Um pai, uma mãe é insubstituível. Você pode ter pessoas de referência, mas não vai ser como seu pai e sua mãe. E com certeza o seu mundo vai mudar quando você perceber que você não tem mais eles aí. Então, você percebe que é nesse lugar que o ser humano faz a experiência de que é insubstituível, do seu valor profundo. E quando eu falo da questão da propriedade do trabalho, do indivíduo, certo? Eu estou falando de valorizar esse ambiente, essa experiência, tá? Que é um ponto que encontra completamente o encontro, perdão, que é um ponto que encontra, né, de maneira muito clara aquilo que Leão XIII vai colocar na Rerum Novarum e aquilo que o pensamento cristão vai pensar. É desse nicho aqui que vai surgir, então, propriamente, né, todas as experiências, ou vai surgir o clima próprio de uma sociedade, de um Estado que esteja dando certo. Agora, é claro, isso é impossível numa sociedade de pessoas que não refletem, numa sociedade de pessoas que não procuram responder às grandes questões, tá? E uma sociedade onde a dependência dela é de que haja processos cada vez mais frívolos de consumo, de gastos e assim por diante. Isso impacta direto também numa outra coisa que muitas pessoas falam por aí, né, às vezes a exaustão, que é sobre a questão de preservar o meio ambiente, que tem um negócio chamado relógio do fim do mundo, se eu não me engano, né? Então, quando é que o mundo vai acabar? E vai ter uma hora que a gente vai poluir tanto que não vai ter retorno e tudo mais. Eu nem entro nesse pormenor, o quanto está acertado essas perspectivas ou não, tá? Porque eu não tenho estudo para criticar ou não isso, mas uma coisa eu sei, o ser humano vai sair muito prejudicado de agir de maneira irracional em relação aos seus bens, tá? A irracionalidade no uso dos bens materiais produzidos, naturais e produzidos pelo ser humano, acaba gerando, né, um rebaixamento, tá? Uma aviltação, certo? Então, o que é um agir racional? É o agir proporcional. Até algumas coisas que a gente tem na nossa sociedade que acabam, às vezes, expressando pra gente o quanto a gente está desabituado, né, de pensar o que é razoável. Mas hoje em dia jamais ninguém vai pensar isso. Pensou para colocar hoje coisas que, por exemplo, eu me recordo agora de quando eu descobri para que faziam, né, o tal aquele confeito, né? O pessoal come vai ter um negocinho de chocolate dentro, confeito por fora, né? Tem várias marcas aí, tem uma famosa que talvez você já pensou na hora que eu falei, certo? Tem uma versão disso que além do chocolate leva amendoim. E assim, isso surgiu primariamente para que soldados tivessem uma reserva, né, calórica, certo? Para poder consumir rápido. E o confeito, a ideia era que o chocolate não derreter. E hoje em dia as pessoas comem isso como se fosse, né, qualquer coisa, certo? Ou seja, essas coisas são assim. Alguma coisa que foi uma solução para um momento extremo, na nossa sociedade é cooptada, acaba virando uma forma de diversão, ou de prazer, ou de coisas assim, certo? E as pessoas estão vivendo nesse ritmo, certo? Muitas vezes não refletindo que elas estão enfaradas de tudo.
faladas de comida, de bebida, de experiências, né, no campo da sexualidade e assim por diante, e super alienadas daquilo que está em volta delas, enquanto outros que não estão tão alienados assim vão levando as coisas à frente. É claro que fique muito claro essa ideia de que, não, mas tem uma camarilha, tem uma sociedade secreta de gente que se encontra para decidir os caminhos do mundo. Gente, eu não sei se isso tem ou não, mas o que eu sei que é natural é o seguinte: se você tem um grupo de pessoas que elas têm capacidades, recursos e intenções mais ou menos semelhantes, eu não entendo por que elas não vão se reunir para então procurar angariar esforços para melhorar a situação delas, tá? Qualquer um faria isso, certo? Agora, mas naturalmente isso já vai se tornar um encontro de pessoas maquiavélicas. Olha, a gente não precisa ser, certo? Agora, o fato que é muito claro e patente é o seguinte: os sentimentos morais e a moralidade, se ela for mal adequada ou mal elencada em qualquer sociedade, então não existe anticorpos para qualquer atitude maquiavélica com mais ou menos poder, tá? E aí entra a questão da reflexão do Chesterton em outro âmbito, que é justamente num livro que eu chamo muita atenção de vocês, que está presente ali nos clássicos de Chesterton que nós selecionamos e vendemos no box, aquele box bem bonito, vermelho com branco, que vocês já devem conhecer, que é O Homem Eterno. É preciso retornar para entender, né, a filosofia, vamos dizer assim, que está por trás do pensamento de Chesterton no distributismo. Eu preciso ir para esse livro O Homem Eterno. Porque é ali que ele vai me explicar o que é a natureza humana. E a natureza humana é justamente o que a economia produzida pelo ser humano deveria servir. E não o contrário. Como hoje a gente já vê algumas pessoas, inclusive, né, tendo a teoria de que agora, a partir dos recursos que a economia dá para um, para outro, para uma comunidade, então eu vou começar a definir que tipo de ser humano eu sou. Isso é a ruína. Isso é o desastre, né, de uma pessoa enquanto natureza humana. Tá? Não, o humano já foi me dado. A clareza sobre o humano é justamente o que vai me permitir, então, decidir o que eu vou fazer da minha vida, inclusive da minha postura em relação à economia, à sociedade e assim por diante. Então a gente percebe isso. Uma coisa é, eu posso colocar todo o foco dos meus esforços econômicos na ideia do capital, e aí eu vou ter o que as pessoas chamam de capitalismo, né? Apesar das pessoas chamam muitas coisas de capitalismo. É uma coisa, o livre mercado, ponderado e moderado por várias questões morais, o pessoal também está chamando de capitalismo, que é o mesmo nome que elas dão às vezes para, né, grupos ou atitudes super agressivas no campo da economia, do trânsito de bens e assim por diante. E não é a mesma coisa, com certeza, né? Mas o foco não pode ser nem o capital, o foco não pode ser nem mesmo a comunidade sem rosto, né, que vai esmagar o indivíduo que se opõe a ela, certo? Ou fazer ele desaparecer em meio, né, ao anonimato, né? O meio do caminho é isso. São pessoas que, por serem indivíduos que se encontraram com o que transcende a eles mesmos, que pensam sua vida, pensam que precisam corresponder a alguma coisa, que existe uma lei sobre eles, em algum grau, uma natureza que eles possuem, né? Então, eles têm a responsabilidade, as pessoas individuais, e aí, então, essas pessoas individuais que formam a comunidade percebem que elas não têm como progredir pessoalmente sem o auxílio dessa comunidade. Então, a colaboração delas dentro da comunidade é um recurso fundamental para que eles, como indivíduo, cada um como indivíduo, possa prosseguir o seu caminho pessoal de busca da liberdade, da verdade, do bem, da beleza, de outras coisas que dão sentido para a vida, pela qual vale a pena viver, tá? Então, isso, talvez o grande tópico daqui que nós falamos seja esse, a antropologia reta, né? O que é o ser humano? A partir do que é o ser humano de verdade, o que a gente tem que fazer? Isso aí é algo que é fundamental para que eu entenda não só o que é o distributismo, né? Eu vou entender isso muito bem em Chesterton, pegando certas leituras, né? Especialmente as que eu recomendei para você, O Homem Eterno, tá? Ortodoxia também, todos os 3 clássicos que a gente reuniu no box estão sensacionais para isso. Não deixe de verificar se ainda tem, se tem promoção e tudo mais lá na livraria, né, da Sociedade Chesterton Brasil, tá? Mas o grande ponto é esse. Não só para entender o que Chesterton pensa. Qualquer proposta econômica, qualquer proposta social, qualquer grupo, né, de pensamento e ideologia vai ter uma visão de ser humano por trás dele. E se essa versão for uma versão ruim, uma versão com brechas, uma versão com rupturas, ela vai acabar fazendo uma proposta ruim ou com consequências ruins se colocada em prática. Isso aí é inevitável. Então talvez seja esse o grande ponto. Talvez muita gente esteja errando
em questões de economia e sociedade, porque não entende que filosofia, antropologia filosófica, ou mesmo antropologia teológica, são tópicos que não podem ser ignorados, né, pelo bom, né, economista. Então, ética moral, boa antropologia para chegar, né, numa grande economia. E aí, é claro, aí eu faço a provocação para a gente talvez poder se tirar muitas consequências acerca desses tópicos a partir do distributismo de Chesterton, a visão de homem que está presente ali nas suas reflexões, certo? Vamos falar mais sobre, né, numa outra oportunidade. Vou ficando por aqui.